A graça e a paz a todos e a todas. Para mim, é uma honra ser morada do Deus Altíssimo, assim como ser habitação do Espírito Santo. Precisamos entender como e o porquê Deus nos presenteou com essa honra. Então, para conhecer essas trajetórias, é preciso analisar no livro de João e nos demais livros da Bíblia. Então a mensagem é: somos templo do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, 17 e 20, ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha a leveza em distribuir as palavras. É impressionante a forma do ensino de Jesus. E é fascinante. Ao analisar o texto do ensino de Jesus como ele está escrito e crermos, como ele diz aos seus discípulos, aqui está uma base fundamental. Vós o conheceis. Esse tempo verbal que é usado no presente momento da fala, Jesus estava com eles. E também ele, Jesus, se referiu ao futuro, estará em vós. Sendo assim, é o presente e o futuro sendo anunciados, pois nos leva a entender claramente que nós somos importantíssimos para Deus e muito mais do que possamos imaginar. Ele diz que além do Espírito estar com eles, ele, Jesus, voltarei ao Pai, eu estarei em meu Pai e o Espírito Santo em vós, olha, e vós em mim e eu em vós. Realmente é fantástica a distribuição das palavras. Vemos um mover, um agir tão grande nesse diálogo que hoje se pode compreender o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 6. Paulo diz que nós já estamos assentados nas alturas com Cristo. Cristo está com o Pai e em nós. Assim como o Pai está em nós, diz Paulo, Paulo nos convence que a nossa mente está conectada em Cristo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Diz que nós pensamos como Cristo pensa. E no capítulo 3 de 1 Coríntios 3, 16 diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ao lermos esses versículos que estão escritos por Paulo, entendemos que o Espírito Santo veio habitar naquele que creu, confiou e confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor e o reconheceu como Filho do Deus Altíssimo. Com esse entendimento, pode-se declarar que ele faz morada para sempre. Jesus explica com clareza nos 2 capítulos do Evangelho de João, no 14 e no 15. E a explicação é tremenda e profunda, pois o que se entende é que não se pode acreditar que uma pessoa que não confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador e não o reconheceu como Filho do Deus Altíssimo, ela fale pelo Espírito Santo. É preciso discernir qual é a procedência da fala por meio da pessoa. Ela pode estar atuando por suas emoções. Então é preciso discernimento espiritual para discernir quem fala, pois o Espírito Santo pode até estar na pessoa, porém sabemos que temos 2 forças espirituais atuando no mundo, o Espírito Santo e o inimigo. Então é primordial discernir quem está atuando por meio dessa pessoa, para ter a certeza que é o Espírito Santo. E se não for, é o inimigo atuando. Então,
Em Mateus capítulo 24, verso 4 e 5, os discípulos fazem perguntas a Jesus e Jesus responde à pergunta deles. Vede, né? Que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E em 1 João capítulo 4, versículo 1, também está escrito, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. E no verso 3, e todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o anticristo. Conclui-se que a pessoa que crê e confessou que crê tem a fé ativada. Essa tem o privilégio do Espírito Santo atuando e tem a revelação dele, porque a pessoa crê e tem a fé dentro do contexto como é preciso. Sendo assim, ela tem a comunhão com os três, Pai, Filho e Espírito Santo. E em João, Evangelho de João, capítulo 15, versos 5 e 6, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos, e o meu pai o agricultor. Diz que quem cuida da videira é o agricultor. A videira não produz frutos, são os ramos os que têm que produzir frutos. Entretanto, no mesmo texto ele diz que os que não produzem os frutos são os ramos que não estão na mesma unidade com a videira, e estes jamais produzirão fruto. É coisa determinada. Então, nos dois capítulos, o 14, assim como no 15 de João, continua a explicação de que convém ele ir, porque se ele não for, não vem o Espírito da Verdade, o Consolador. Ele fala para os 12 discípulos 11 vezes o verbo permanecer. Permanecer é não mudar de lugar, é continuar e saber esperar o momento certo. Porque Jesus iria voltar para o Pai e o Espírito Santo viria habitar neles. A ordem era para permanecer, porque o Espírito Santo viria para habitar neles. Na cena do batismo de João, quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, nesse ato temos a presença do Espírito Santo em forma de uma pomba. Ele desce dos céus sobre o Filho do Altíssimo. Temos o testemunho da presença da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa, que lindo! Jesus, ao sair das águas, o Espírito Santo vem sobre ele e a declaração do Pai foi magnífica. Ele abriu a boca e falou para todos os que estavam presentes: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E todos os que ali estavam presentes ouviram a ele falar. Por esse motivo, preste bem atenção nessas palavras agora. Por esse motivo, você não pode desistir dos teus objetivos. Deus está sempre presente na vida dos seus filhos. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas, olha esse mais, ele é uma justa aposta tremenda. Eu vou até repetir: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem poder para te prejudicar, porém você tem como atuar contra as artimanhas dele. Mas para esse poder atuar é preciso ter a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus guardada no coração. A essência está no conhecimento da palavra. Ela é o poder de Deus para destruí-lo. Jesus venceu a Satanás com a palavra escrita, e você tem o poder da palavra para atuar com o mesmo poder. Jesus já deu essa autoridade para ser usada no nome dele. Sem essa arma, que é a espada, você é um soldado desarmado, não pode se defender, porque não tem arma. E sem essa arma, que é a espada,
e a palavra não tem como combater ao inimigo. No livro de Isaías, capítulo 55, verso 10 e 11, diz: assim como desce dos céus a chuva e a neve, para lá não retorna sem que antes regue a terra e a fecunde, para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então tudo já está programado, tudo já é determinado, tudo é um propósito de Deus. Então quando você profere a palavra no mundo atual, ela trabalha porque foi designada no reino de Deus. A arma é a palavra de Deus em ação, ela nunca erra o alvo. A Bíblia fala que essa arma tem que ser guardada no nosso coração. Chega-se à conclusão de que a tentação que Jesus passou depois dos 40 dias foi preciso para que Jesus começasse o seu ministério e provando que é necessário o conhecimento da palavra, pois é mistério o conhecimento. Ele, começou o seu ministério com o poder do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo e totalmente conhecedor da palavra. Jesus deu início a esse tema do Consolador, falando do Espírito Santo. No capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse: o Espírito da verdade estará em vós. Quando ele disse estas palavras, ainda não tinha subido aos céus. E em seguida, ele pronuncia 2 itens muito importantes. João 14, verso 17, ele diz: habita convosco e estará em vós. Aqui se refere aos 2 tempos verbais para aqueles discípulos que estavam com ele. Jesus fala do presente e do futuro. Exemplo: se eu moro na tua casa, eu estou com você, mas não estou dentro de você. Porém, a mulher que está grávida, o filho está dentro dela. Esse é um bom exemplo para que se possa entender o que foi explicado. Assim é o proceder do Espírito Santo em nós. Hoje nós estamos no que Jesus profetizou no passado. O Espírito Santo está em nós. Eles passaram pelos 2 tempos verbais, porque Jesus estava ali ao lado dele. O Espírito Santo estava com os discípulos por meio de Jesus, que estava com eles. Após a morte, Jesus ressuscita e 10 dias depois sobe aos céus e a promessa se faz presente, que é o Espírito Santo. Ele desce dos céus para habitar neles. Neles quem? Nos discípulos e em todos que tivessem aberto para isso. Habitar como e quando? Habitar, permanecer, é fazer morada nos discípulos. Em outras palavras, morar dentro deles e em todos os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando? Quando a promessa se fez presente no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, explica toda a passagem. Hoje somos templo do Espírito Santo. E o que é um templo? Templo é a morada de Deus, é a habitação do Espírito Santo, que é o lugar de adoração. É para glorificar a Deus, pois eu nasci para adorá-lo e você também nasceu para adorá-lo. Nós somos o templo do Deus Altíssimo e a habitação do Espírito Santo. Depois você leia o livro de 1 Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 3, para que você tenha um entendimento bem mais aberto em relação a esse contexto. Sim, nós somos templos, mas se você e eu não o adoramos, mesmo sabendo que nós podemos adorá-lo o tempo todo e deixamos Deus de lado, o que acontecerá? Não receberemos as bênçãos, desfrutarmos conforme Deus tem preparadas
para cada filho. Então é preciso sair da zona de conforto, buscá-lo para que ele, por meio do seu espírito, fale ao nosso espírito a solução para cada caso. É o Espírito Santo quem fala ao nosso espírito e o nosso espírito transmite o que Deus quer falar para cada pessoa. Deus quer abençoar cada um de nós. Ele é a essência do amor. Vive a perdoar, a santificar, a curar e a nos ensinar a resolver situações. Mas é preciso que cada pessoa faça a sua parte para que o Espírito Santo de Deus realize a obra. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu dos céus para habitar, viver em cada um dos filhos do Deus Altíssimo. O essencial está aberto para ele, porque Jesus está na glória. Jesus diz: eu estou no Pai, vocês estão em mim e o Pai está em vocês. Eu em vocês e o Espírito Santo de Deus em cada um que crê e tem fé. Deus espera que eu o busque para que ele possa dar resposta por meio do seu Espírito e realize a obra em nome de Jesus. Ele tem as respostas para cada pessoa que quer andar em santidade e alcançar as bênçãos. Deus continua dizendo: preste atenção, eu vos escolhi e quero que todos deem frutos. Eu amo vocês. Deus nos deu tudo de bom, nos deu a salvação eterna, porém para que vou repetir, para que acontecesse, ele nos enviou a seu filho, sim, a seu filho, único filho para o resgate, e por preço sangue e morte na cruz, para nos salvar, nos resgatou do domínio do inimigo e continua dando tudo de bom para nos dar alegria, para nos abençoar. Mas, olha aqui, ó, vamos prestar atenção, isso daqui é importantíssimo. Mas nós o que damos a Deus por gratidão em relação ao que Ele nos deu? Nos proporciona. E quanto a Ele a receber, o que nós damos a Ele? Temos que analisar. O que fazemos? O que faço? Tenho a fazer. Vamos a um exemplo aqui precioso que Jesus acaba deixando escrito para nós. Marta, ou melhor, é Maria e Marta. Eu sempre troco, mas vamos dentro do que é certo. Duas irmãs, uma aos pés do Senhor, aprendendo os ensinamentos do Mestre, mas a outra, preocupada com os afazeres da casa. O que Jesus disse a Marta? Jesus disse: Marta, aquieta-te, deixa os afazeres e vem saborear os ensinamentos, para quando o inimigo atacar, você ter as armas espirituais e combatê-lo. Isso quer dizer que eu tenho que ter armas espirituais para destruí-lo. Então, não deixe o inimigo tirar a sua atenção, tirar a prioridade que deve ser dada a Deus. Você recebeu, nós recebemos, mas o que damos? Devemos dar a Ele o primeiro lugar, colocá-lo na nossa lista de prioridade e agradecimento por tudo o que fez, faz e fará. Que Deus continue iluminando nossos olhos espirituais para vermos o que Ele, por meio do seu Espírito Santo, quer dar a cada um de nós, e que nós estejamos muito atentos, porque o inimigo não vacila. Ele está firme e forte para nos atacar e nos destruir e não deixar a realizar a obra que Deus tem a realizar por cada um dos seus escolhidos. Então, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, ilumine os nossos olhos espirituais para vermos com os olhos do Espírito. Amém?